Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está disponível na internet. Isso mesmo, você pode acessar o site no www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder conferir as notícias que são preparadas com exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. Participe! O tema do programa de hoje, Pilates, envelhecer com saúde. Você já ouviu falar em Pilates alguma vez? Pois é um método usado para manter o corpo e a mente em forma. Indicado para várias idades, o Pilates tem apresentado ótimos benefícios, especialmente para os idosos. Para saber um pouco mais sobre esse assunto interessante e as técnicas do Pilates, o Visão Trabalhista e Debate trouxe até aqui a nossa querida professora de Pilates do Metal Clube, Ginessa Navarro. Ginessa, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Com certeza, eu estou bem agradecida. Pilates. O que é Pilates? Vamos saber da nossa professora o que é Pilates, afinal. Então, o Pilates é uma técnica que foi desenvolvida por Joseph Pilates, daí o nome Pilates, onde você tem uma técnica de trabalho junto com a respiração. Então, os exercícios são executados de maneira fluida, concentrada, e existem dois tipos de Pilates. O Pilates do estúdio, onde tem aqueles equipamentos maiores, com molas, com roldanas, que dá a impressão de uma técnica de tortura, para algumas pessoas podem até ser, e tem o Pilates de solo, que são executados com o peso do corpo, com a gravidade e alguns acessórios como a bola, né? Que é o que a gente tem lá no clube, Pilates de solo. Ah, de solo, lá no Metal Clube você trabalha. Isso. Porque a demanda exige essa, os frequentadores têm que utilizar mais desse método, é por isso que tem. É porque o grupo de praticantes é maior, né? Tá. O estúdio é de 1 a 3, 4 no máximo, mas o Match Pilates você pode ter 15, 20 pessoas. Eu queria saber de você, Ginessa, qual a base e os princípios do Pilates? Isso. O Pilates ele tem como princípio, como eu disse, pela respiração, mas ele tem toda uma técnica de você fazer uma contração na região abdominal, dando mais ênfase no exercício. Daí ele fica um pouco mais, vamos dizer assim, pesado, né? Tá. E essa é a diferença de qualquer outra atividade, a fluidez, a tranquilidade de executar o exercício. Então, você trabalha muito o abdômen da pessoa, no caso. Isso. Quase todos os exercícios estão voltados para o abdômen. Isso, que ele denominou, você utiliza, porque você acaba resgatando uma cadeia maior de músculos. Isso obriga o abdômen, a perna, o braço, por isso essa grande moda do Pilates aí. Sem dúvida. Eu queria saber a importância da respiração nessa atividade, como você bem citou agora. Qual é a importância que o ser humano, o usuário, enfim, ele adquire com essa prática? Para tudo. A gente respira quando nasce e respira no finalzinho da vida. Então o próprio Pilates já diz, a vida começa com uma inspiração e termina com uma expiração. Tudo isso vai te dar uma postura melhor, vai cadenciar os seus passos, tudo que você tiver que fazer no dia a dia, né? Isso que é importante, porque você resgata o músculo da perna e do braço, quando você faz o exercício, o Pilates não, ele pensa no corpo todo. Envelhecer com saúde é o tema do programa que nós estamos tratando. Eu queria que você desse algumas dicas, por exemplo, quais são os principais benefícios para a saúde e como são os exercícios voltados para os idosos? Para os idosos. O Pilates ele tem, como eu já disse, a respiração, ele trabalha alongamento, ele trabalha força, ele trabalha flexibilidade. E para os idosos em geral isso é importante, porque com o passar dos anos eles vão perdendo algumas mobilidades, algumas atitudes. E além da aula em grupo que o Pilates oferece, que ele traz bastante sociabilidade, o idoso se sente mais amparado, mais tranquilo. E a nível físico, sem comentários, né? Melhor em tudo, não só para o idoso, como qualquer praticante do Pilates. Então ele tem dois ganhos nesse exercício todo aí. O lado social, interagir, o relacionamento interpessoal, bacana. Interpessoal, melhor autoestima, falando em idoso, né? Mas certo. Isso serve para todo mundo, né?
E ela é tão benéfica para os idosos nesse sentido que você falou. Além do relacionamento interpessoal, faz bem para ele. Agora, o idoso que é acamado não tem condições, aí não teria como fazer esse tipo de exercício. Isso. Na verdade, ele pode ser bem orientado de qualquer forma e praticar dentro de um limite. O que acontece é que às vezes assusta o Pilates. As pessoas veem na bola aquela pessoa totalmente magrinha, em cima da bola de ponta cabeça, mas na verdade não é bem assim. Você vai, executa da maneira que você consegue, que seu corpo permite, e para o idoso isso é importante, né? Que ele consiga executar. Isso é um ganho para ele. Agora, todo idoso ou qualquer pessoa que participe do Metal Club tem alguma triagem que é feita, por exemplo, algum laudo médico que está apto a praticar exercícios físicos? Isso. Tem essa preocupação, claro. Sim, para toda atividade física você precisa ter um respaldo de um médico dizendo que você está apto a praticar. O que tem no Pilates? Algumas recomendações. Se as pessoas têm algum problema muito sério na coluna, nesse caso a gente recomenda o Pilates de estúdio pela quantidade de praticantes, porque você tem uma atenção melhor. Mas, no geral, você tem algum desvio de coluna, você tem algumas dores, todos podem praticar, sendo orientado por um profissional direitinho, com certeza fica muito bom. Certo. E além de você, tem outros profissionais que atuam no Metal Club, que para dar conta da demanda é grande lá, né? Então. Para o Pilates sou eu e tem uma outra professora que trabalha no final da tarde lá, que é a Fernanda, certo. Mas os profissionais lá todos têm outras atividades no clube que o pessoal também pode aproveitar. Tem a musculação, tem a piscina, a gente tem aulas de natação e tem todo aquele ambiente maravilhoso, tem a piscina externa para utilizar que pouca gente utiliza aí. Um pouco metalúrgico, aproveita esse espaço bacana que tem lá. Recadinho para você que está nos assistindo, trabalhador e trabalhadora, que é um grande, que me dá muita audiência, os nossos trabalhadores. Um recado para você, da Ginessa, uma indireta para vocês que estão em casa assistindo, vá até o Metal Club, vai pegar informações, vai participar de aula de Pilates com a Ginessa lá e toda a equipe. Tenho certeza que é qualidade de vida. É o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região oferecendo a você mais uma vez uma qualidade de vida, uma opção de vida, conforto, lazer, que faz parte da nossa vida, né, Ginessa? Com certeza. Estou recebendo Ginessa Navarro, ela é professora de Pilates do Metal Club, tratando o tema envelhecer com saúde, Pilates. Será que é mesmo? Vamos saber um pouco mais no próximo intervalo, com mais perguntas para a Ginessa. Nós vamos para um breve intervalo, não mude de canal, fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Nosso convidado de hoje, Ginessa Navarro, ela é professora de Pilates do Metal Club. Pilates envelhecer com saúde é o tema do programa de hoje. Ginessa, idosos que sofrem de osteoporose podem fazer Pilates? E no que os exercícios podem ajudar? Podem ajudar. Com certeza eles podem estar fazendo, já que estudos recentes comprovam que exercícios de impacto leve, como os no solo, eles auxiliam mais na produção de cálcio, né? Então os idosos devem fazer, mas com bastante cautela. Mesmo uma pessoa que tem algum problema na coluna, como hérnia de disco, todos podem, mas desde que sejam bem orientados e dependendo do grau que estiver, tem que ser no estúdio, por questão de ter uma quantidade menor de alunos e o profissional ter mais acesso para poder orientar melhor. Agora, o Pilates ele também pode servir como, entendo a pergunta, como um método também de fisioterapia, ou seja, uma pessoa que se acidentou, e ele ajuda nesse quesito? Ajuda, tanto que a gente tem profissionais aí, fisioterapeutas também, que trabalham bastante com isso, e a ideia do Pilates também foi essa recuperação, por isso que tem aquelas molas. Ele trabalhava com amputados da Segunda Guerra, então ele utilizava aparelhos molas, o que ele tinha para poder auxiliar o indivíduo a praticar uma atividade, mesmo que ele estivesse lá na cama, meio inerte. E isso tem bastante a ver, sim, recuperação de fisioterapia, com certeza. Agora, é evidente que uma pessoa que trata, que passa por esses exercícios, ele não espera um resultado a curto prazo, é a longo prazo. Porque muitas pessoas que vieram até a mim, por exemplo, comentar sobre o tema,
Mas o resultado a longo prazo, eu quero a curto prazo. Tem que ter paciência também, né? Porque o resultado você vê a longo prazo, ou não? Com certeza. Para toda atividade física, você tem que ter essa condição de paciência, de esperar. Depende do grau da lesão que a pessoa esteja, da sua condição física, do tempo que a pessoa ficou inativa. E não dá todo mundo perguntar, professora, quanto tempo eu vou perder? Eu falo, ó, só Deus sabe. Depende da frequência, depende de como você vai executar e do profissional também que está orientando, depende de vários fatores. Mas é a médio prazo, quase sempre. Eu sei que você quer dar uma puxada de orelha nas pessoas que não são todas, né? Aquelas que tratam o tema como uma coisa simples e qualquer. A modalidade também melhora na autoestima deste público? Com certeza. Quer dizer, dos idosos em geral, das pessoas? Com certeza, porque principalmente o Match Pilates, aquela condição do idoso chegar em grupo, ele fazer da maneira que ele consegue, melhora muito a autoestima dele, além da melhora da condição física, ele ter autonomia para executar alguns exercícios ou executar uma caminhada, que às vezes para nós assim, é tão tranquilo, para ele é doloroso, né? E melhora muito a autoestima. Inclusive a minha turma top lá do metal é 90% da melhor idade, vamos até falar assim. Bacana. Legal. Agora, que cuidados que as pessoas, saindo um pouco dos idosos, que cuidados as pessoas que estão nos assistindo devem tomar e não confundir a questão de Pilates como uma coisa a qualquer, enfim? Isso. Muito bom tocar nesse assunto. O primeiro que você tem que procurar é que esse profissional é realmente formado para essa situação, porque como virou modismo, os profissionais se informam de forma um pouco precária, vai lá, compra um livro, estuda. Então, o ideal é que ele seja formado ou em educação física ou em fisioterapia, para que ele possa orientar a pessoa corretamente, porque, como já me disseram, o Pilates pode ajudar, mas se não for bem executado, ele pode piorar e até deixar a pessoa assim com uma lesão um pouco maior. Isso que é o princípio, de você se prevenir no local que você vai escolher e o profissional que está te orientando. Tá certo. Essa preocupação que você citou, talvez esteja ligado com a minha próxima pergunta, porque a frequência ideal da prática, bem como a duração ideal para cada aula. O que é o ideal aí que você vê para esse público? Para o público, ó, uma média de uma meia hora, uns 40 minutos, eu acho que já é um bom período, porque mais do que isso, começa a se cansar e você não executa os movimentos com bastante precisão que o Pilates precisa, né? Mas a frequência umas 2, 3 vezes por semana. O ideal 3, porque a semana tem 7 dias, mas uma vez por semana só o Pilates, aí não dá. Se você fizer uma academia, uma natação, e aí uma vez com o Pilates, sim. Agora, o Pilates só uma vez por semana, como qualquer atividade, ele não tem um efeito muito positivo. Acho que pode até machucar, né, de você ficar só uma vez lá. Falamos do público em geral, e você falou entre meia hora, 40 minutos para o idoso. Isso é ao mesmo tempo? Depende de cada situação? Como você vê? Pode ser ao mesmo tempo. O idoso vai fazendo a limitação dele. Se ele para, ele executa, para. Porque é difícil ter aulas hoje focadas, aulas especiais que a gente fala para gestante, para idoso, aulas só para crianças, só para mulheres, só para homens. Então a gente tem um grupo muito grande. E o idoso se encaixa dessa maneira, ele faz dentro do limite dele, como também pode ter um jovem que está lá com alguma lesão e ele consegue fazer só 15 minutos, para. Então, isso é bem adaptável o tempo. Agora, o resultado disso, em quanto tempo de prática o aluno percebe mudanças na saúde e no seu corpo? Depende muito do empenho da pessoa, do profissional. Então, vamos jogar um tempo, talvez assim... Em um mês ele já perceba, mas eu já vi, eu estava fazendo um projeto, uma pesquisa, a pessoa em 2 dias ela perdeu 3 centímetros de cintura com o Pilates. Mas ela executou direitinho, a pessoa foi bem orientada, mas isso não é um milagre, não existe. A ideia a disciplina é mais importante. Entendi. De você manter aquela frequência, de estar sempre se exercitando, se alimentando bem, isso é importante, qualidade de sono, qualidade de vida, tudo isso é um conglomerado que vai ajudar você a ter um desempenho melhor no Pilates. Ora, Ginessa, que outros resultados que você acompanhou de perto lá? De alunos que entraram e saíram bem diferentes? Esse projeto que a gente fez, ele durou pouco tempo, aí durou uns dias, mas a melhora foi a grande maioria da postura. Como você teve uma atividade física
uma atividade muscular voltada para a região abdominal, que isso dá um suporte melhor para a coluna, e a pessoa se sentiu até mais elegante, melhor. Essa foi a melhor, mas o que todo mundo busca também é emagrecer, pensa também na parte muscular que a gente precisa. Sem o músculo a gente não consegue fazer qualquer exercício que vai ajudar você a emagrecer, entendeu? Mas é isso aí. As academias estão lotadas, né? Tem até academias em horários noturnos. É o grande apelo da sociedade hoje. Como que você vê essa expansão? É bom a prática de exercício? Com certeza. No Brasil, é pequena a quantidade de pessoas que praticam. Em média, 40% dos brasileiros têm acesso à atividade física. Isso é pouco. E interessante, nos Estados Unidos, em média de 70%, e eles são obesos. Daí uma ideia de que não adianta você ter acesso, praticar atividade física e ter uma péssima alimentação, né? Mas são poucos brasileiros. Mas esse ano vai ser um ano muito bom, porque os outros anos a ideia de atividade física não foi se tornando uma tortura, foi se tornando algo essencial, algo mais acessível para as pessoas, que isso é bem bacana, né? E a melhora do público em geral de entender que é necessário. Como escovar o dente, como tomar banho, precisa se exercitar. Fica a dica aí para você. Nossa convidada de hoje, Ginésia Navarro, professora de Pilates do Mental Clube, tratando o tema Pilates, envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Fique conosco, não saia daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@eig.com.br. Pilates envelhecer com saúde é o tema do programa de hoje. Minha convidada é a professora do Mental Clube, Ginésia Navarro. Ginésia, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em seu documento Envelhecimento Ativo, uma política de saúde, uma atividade física regular e moderada reduz o risco de morte por problemas cardíacos em 20 a 25% em pessoas com doença do coração diagnosticada, além de reduzir substancialmente a gravidade de deficiências associadas à cardiopatia e outras doenças crônicas. Eu lhe pergunto, Ginésia, o Pilates pode ajudar na luta contra essas doenças do coração? Com certeza, porque além do trabalho muscular que você tem, o trabalho respiratório vai pedir um pouco mais do seu coração, de todo esse conjunto de músculos que você tenha. Qualquer atividade vai melhorar. O Pilates tem essa, de ter os músculos trabalhar junto com a respiração. Isso daí dá um bom conjunto, uma boa ênfase aí. E qual você vê o resultado dessa prática para as pessoas que têm algum problema de coração? A repetição do exercício, enfim, o que ajuda a combater esse tipo de doença? Então, tem que ser bem cauteloso. Aí, pessoas que têm problema no coração, elas entram naquele grupo de pessoas especiais, como pessoas com osteoporose grave, com hérnias de disco, né? Mas todos podem praticar o Pilates. Os cardíacos, sim, mas eles devem ser bem orientados e sempre perceber o limite. Aliás, o cardíaco pode fazer qualquer atividade, desde que seja orientado por um profissional de educação física, tranquilo. Perfeito. Como deve ser a alimentação de uma pessoa que pratica Pilates? Tem alguma regra, tem alguma dieta que deve ser seguida ou não? Não é um bicho de sete cabeças? Bom, para qualquer atividade física, para qualquer pessoa não praticante de atividade física, a alimentação deve ser como a maioria das pessoas sabe. A ingestão de frutas, legumes, verduras, a ingestão de líquidos e principalmente de água, água, água. Agora, em relação ao próprio Pilates, como qualquer atividade física, você não deve ter uma alimentação muito pesada antes da prática. Se alimentar leve, com uma fruta, 1 hora antes, meia hora antes, para poder não ter algum desconforto durante a aula, né? Mas, como todo mundo sabe, a alimentação tem que ser bem tranquila, bem equilibrada. Muitos dos seus alunos utilizam o pós-aula, você falou antes da aula, mas pós-aula, o uso de Gatorades, enfim? Isso. O uso de Gatorades, ele é mais para atividades assim,
com grande intensidade, Rendimento, que você perca bastante líquidos corporais. É um repositor eletrolítico, o Gatorade. Mas o que a gente recomenda é a própria água. Se não for muito intensa, beba água. Gatorade, essas bebidas isotônicas, elas são mais para atividades muito intensas. Às vezes eu me desloco para alguns parques, às vezes a pessoa está passeando, toma um Gatorade. Não existe a necessidade. Tem substâncias lá que podem até sobrecarregar o organismo e você depois ter algum problema futuramente por essa ingestão. Agora, você orienta ou tem históricos dentro do seu grupo de pessoas que praticam com vocês e continuam essa prática na sua casa? Ou seja, as pessoas livre e espontânea vontade, vou continuar a fazer aquele exercício que a professora me ensinou, vou repetir em casa. Isso é perigoso, Nova? Isso, com certeza. A gente precisa sempre ter um profissional orientando. É claro, às vezes o aluno fala, olha, eu comprei uma bola e eu quero usar essa bola, eu vou fazer em casa. Eu digo assim, toma cuidado para fazer. Vem aqui, execute direitinho, porque é como você se automedicar. A gente faz isso com alguns remédios, mas na verdade está muito errado. O ideal é que você pratique lá no estabelecimento, com um profissional formado, para você ter um melhor resultado. É complicado isso. Agora, que orientação que você pode dar para uma pessoa que pretende iniciar Pilates? Quais as orientações? Quais são as dicas? Primeiro de tudo, passar por um médico, ver como está a sua condição física, isso é importante, porque um estabelecimento bem legalizado, ele vai pedir isso. Né? E segundo, uma roupa confortável, se matricular e começar. Porque como tem vários graus de execuções, a pessoa pode começar fazendo tranquilamente, aos poucos ela vai aumentando a intensidade do exercício. Você tem muitos jovens lá que participam também? Tem bastante jovens, mas o grupo maior que eu trabalho é o grupo de idosos. Como a pessoa que se interessa em fazer Pilates deve proceder para iniciar as aulas no Metal Clube com a ginasta Navarro? Basta ir lá, procura ir lá na secretaria, ver os planos, mas é necessário que a pessoa se torne sócia do clube. Mas aí você tem um outro fator que pode aproveitar a área de lazer, a piscina externa, tem outros ambientes que você pode estar aproveitando. Ir lá, fazer a matrícula, passar por um médico ou passar pelo próprio exame que o clube oferece, se matricular na aula e fazer tranquilamente. Então não necessariamente precisa ser sócio do sindicato. Mas, havendo condições e interesse, deve procurar o Metal Clube e se inscrever e virar sócio ali. Isso, bem falado. Não precisa ser sindicalizado, uma pessoa pode também... Claro que os valores são diferenciados, mas qualquer pessoa pode se tornar sócio do clube e participar das atividades lá. Tem algum diretor que participa lá com você? Já solta essa aí para nós, pode falar. Olha só, não, comigo não. Agora, esposa, assim, filhos de diretores, comigo só nos seminários que eu conheço, que eu vou lá e já puxo a orelha de todo mundo. É minha função, né? Tem que puxar a orelha. É sinal de muito trabalho da equipe competente do sindicato. Não sobra nem um tempinho para fazer um Pilates. Mas fica a dica que é sempre importante ter exercício físico, né? Para essas pessoas que trabalham muito, né, Vanessa? Com certeza. É dica, né? E o Metal Clube, tem o Metal Camp, são lugares muito bacanas, muito bem equipados, que não sei quanto percentual, mas poucas pessoas, poucos metalúrgicos e família aproveitam esse espaço. Talvez muitas pessoas que queiram ter, e o metalúrgico às vezes, tá preguiça, não vai, aproveita, porque é bem bacana, bem estruturado, é muito legal. Estruturas invejáveis, eu conheço. Então é uma estrutura que não tem o que dizer, é muito bom, maravilhoso. Então aproveita essa oportunidade que está perto de você e vai fazer a sua inscrição, vai fazer atividade física, vai ter uma qualidade de vida melhor. Agora, para encerrar, o que é Pilates para ginasta? O que é para você o Pilates na sua vida? O que significa? O Pilates se tornou bem interessante. Eu venho já da educação física, aí, com outros trabalhos, com natação, com a própria ginástica em si, mas o Pilates ele remodelou meu corpo. Então, eu ministro bastante aulas, mas pratico pouco Pilates. O Pilates, olha, eu entrando em contradição. Mas eu faço musculação, eu nado, eu faço outras atividades. Mas o Pilates ele remodelou meu corpo e ele remodelou minha mente, porque o Pilates também vem do yoga. E tem algumas posturas, algo que realmente tem um benefício não só físico, mas um benefício mental, de você estar executando de uma forma correta, tranquilamente. Para mim, mudou a minha vida. Então tá aí, tá a dica da nossa professora do Metal Clube.
E fica uma dica para você que está em casa, que gostou dos benefícios que o Pilates oferece. Que tal conhecer um pouco mais desse método de perto? É isso mesmo, na Academia do Mental Clube, o clube da família metalúrgica também tem Pilates. Faça uma visita até a academia e descubra quais são as vantagens e outros métodos que esse exercício vai te proporcionar. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a presença da nossa professora, a professora Ginésia Naval, que é professora de Pilates do Metal Clube, que tratou o tema Pilates, envelhecer com saúde. Obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Com certeza, eu que agradeço poder divulgar o trabalho do Metal Clube, poder divulgar um pouco a atividade física, que algumas pessoas ainda não perceberam como é importante. Um abraço a todos lá do Metal, deixo meu abraço a todos eles. Tá ok. E a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho, pela sua audiência, muito obrigado. Você já sabe que nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso e-mail, você participa do programa visãoemdebate@ig.com.br ou através do nosso site, no www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você tem a oportunidade de assistir esse e outros programas da nossa grade. E além de, claro, acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. Participe. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, num próximo programa. Tchau.